Boa tarde a todos. O meu nome é Luiz Felipe Piccoli, eu sou doutorando aqui no programa de pós-graduação da Unicinos e, inicialmente, então, gostaria de agradecer ao professor Castor, que é o meu orientador. Meu projeto de pesquisa, atualmente, então, ele tem como tema a questão da soberania no George Agamben e também o que resta dessa soberania em Carl Schmitt. Mas como é um trabalho de pesquisa que ainda está muito na fase inicial, eu resolvi não apresentar nada nesse colóquio, então só divulgo aí publicamente essa informação de que quando tiver algum resultado de pesquisa interessante para apresentar para vocês, eu me manifestarei. Então, agradeço o professor Castor mais uma vez, demonstro minha gratidão pública a ele por ter me auxiliado na elaboração desse projeto e também sou grato muito a todos os colegas que já participaram, que estão aqui hoje, por colaborarem com os seus saberes, aí, contribuindo na nossa compreensão desse filósofo tão importante que é o Giorgio Agamben. Então, aqui na mesa, que é a 7ª mesa desse evento, a 3ª mesa do dia, nós teremos, então, o professor Joel, doutorando também, aqui da casa, e também o William, que também é doutorando aqui em Filosofia na Unicinos. Haveria uma terceira participação, eu não sei se a pessoa está aqui presente, que é o doutorando em Educação Matemática pela Unesp, Diego de Matos Gondim, cujo trabalho seria uma topogênese a partir da concepção de comunidade de Agamben. Acho que o Diego não conseguiu vir até o evento, então, como ele não está presente, daremos início, então, com as apresentações dos dois colegas que estão aqui na mesa e teremos aí mais tempo para os debates. Então, qual dos dois vocês vão iniciar? O João? Mais velho. Então, o critério aí da experiência, o colega com mais experiência aí vai dar início à sua fala. Então, o título da apresentação dele é A Comunidade como Espaço Impolítico de Resistência ao Poder Soberano segundo Agamben. Então, passo a palavra ao colega Joel Decoté. Por favor. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Também cumprimento o professor Castor como um companheiro de trabalho, demais colegas do grupo de pesquisa. O professor Castor me apresentou, eu sempre repito isso e não me canso, o pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben. E eu atualmente, no doutorado, tenho lido Habermas e Taylor, porém, a minha percepção dessa pesquisa atual que eu faço advém de uma provocação agambeniana tacitamente presente na obra O Reino e a Glória, mas ao longo do projeto Homo Sacer, enquanto o Agamben trabalha questões ligadas à teologia, à filosofia, à política. E tem um capítulo de um livro organizado pelo pensador espanhol chamado Eduardo Mendieta. O Castor deve conhecê-lo. O texto se chama, traduzindo, uma tradução livre, O Poder da Religião na Esfera Pública. E nesse livro organizado pelo professor Eduardo Mendieta, lá o Habermas tem um capítulo onde ele vai tratar do problema do político. E, a certa altura, logo no início do texto, o Habermas pontua que o Agamben é um pensador que trata do problema do político
com categorias, diríamos, metafísicas, mas também religiosas, e essa é a via que o Agamben toma em certa medida. Não sei se o Habermas tem toda a razão na asseveração que ele faz sobre o problema. A partir disso, eu pensei essa fala com o seguinte título, né? O Felipe já falou, mas eu vou repetir: a comunidade como espaço impolítico de resistência ao poder soberano segundo Agamben. Eu quero destacar aqui a questão da comunidade, a própria noção de resistência, também de soberano, tem a sua gênese no laboratório daquilo que o Agamben chama de algo que pertence ao universo da teologia, né? Claro que anteriormente, no mundo grego, essas categorias também já apareciam, mas ali também tinha uma conotação. Eu sempre trabalho nessas interfaces, né, entre o pensamento filosófico e teológico. Entretanto, hoje eu quero dividir a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, eu quero abordar a questão do poder soberano e a prática da exceção, a exceção como prática, né? E o soberano, ele exerce essa prática, em certa medida. E, por fim, no segundo momento, a comunidade como espaço impolítico de resistência ética. Eu tenho cada vez mais desconfiado, e aí colegas como o William, o próprio Sr. Castor, o Felipe também, um colega que a gente conversa bastante, que o Agamben traça uma fuga para esferas de formas de vida ética, né? Sem mais delongas nesse prólogo, eu quero passar a leitura do texto ao qual eu faço algumas ponderações. A soberania é a manifestação do poder na forma de um paradoxo que, segundo a influência schmittiana na análise de Agamben, demonstra uma espécie e um aspecto jurídico de corte dialético que está entre o dentro e o fora da normatividade jurídica. Ao pensarmos no poder soberano, em perspectiva jurídica, temos o seu funcionamento nas condições de um poder que proclama e suspende o estado de exceção. Pois, assim, põe em risco o todo de credibilidade do ordenamento jurídico. A materialização do soberano está fixada na permanência solipsista do déspota, do lado de fora do ordenamento jurídico. Isso porque ele pertence a este agregado de normas, cabendo a ele decidir se a Constituição, em sua totalidade, poderá ser suspendida ou não. A base do pensamento de Agamben sobre a soberania se estriba na noção de totalitarismo que desvela a identificação entre biopolítica e soberania. O paradoxo está circunscrito entre a dinâmica do estado de exceção e a soberania. A figura do soberano, enquanto poder que age mantendo ou suspendendo a norma, está do lado externo do cânon jurídico. Porém, pertence à esfera jurídica a performatividade da suposta competência na ação da tomada de decisão, que é um elemento predicativo do direito. Se a forma lógica requer que aquele que suspende um determinado estado de coisas venha a exercitar o poder externamente a esse mesmo
estado de coisas, o paradoxo que se extrai daí é o da verificação de reconhecer o poder externo como ponto interno de deliberação soberana. A situação se agrava quando se verifica que a capacidade de engendramento, de sustentação da constituição de normas tem, em última instância, a prerrogativa despótica do soberano. Logo, o paradoxo da soberania se move no espectro do soberano que tem a sua pertença simultânea em sua não pertença ao jogo de normas jurídicas. A soberania assevera o valor da ordem moral jurídica e, concomitantemente, faz a sua negação. A soberania impõe-se como algo de indispensável para a ordem vigente, pois quando se visualiza o estabelecimento de uma ordem moral jurídica, é que o soberano tem a força de deliberar externamente a esta ordem. O problema se dá pelo fato de que, em última análise, o soberano é aquele que decide sobre aquilo que venha a ser do interesse público e comum. O paradoxo da soberania carrega consigo o poder de sustentar a ordem moral ou de instalar o estado de exceção. O sentido disto está presente na gramática do direito, que serve como ferramenta para os atos despóticos do soberano. Se levarmos em consideração historicamente a correspondência entre a categoria da soberania e o Estado democrático de direito, é a soberania que se mostra ativa de uma maneira amplamente híbrida, pois ora versa sobre a inferioridade e superioridade diante dos dispositivos de gestão da vida. O poder com que o soberano decide o estado de exceção, ao enjaular o espaço da vida, não está nem fora e nem dentro no que tange ao definitivo e acabado formato jurídico do poder constituinte. O paradoxo que o poder soberano produz não se esgota na condição incongruente de qualquer espécie de limites. A exceção vem afirmar a regra, pois isso confere validade à normalidade. O que se quer expressar com tal perspectiva é que a regra não subsiste sem a exceção. O que se opera a partir da decisão soberana, ao fomentar o estado de exceção, é a indistinção do limiar entre a ordem jurídica e a política em termos de ter ou não ter valor. Agamben nos ajuda a discernir as tramas desse paradoxo. Cito o filósofo italiano em sua obra A Potência do Pensamento, na conferência O Messias e o Soberano. Nas palavras de Schmitt, o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, isso é, a pessoa ou o poder que, declarando o estado de emergência ou a lei marcial, pode legitimamente suspender a validade da lei. O paradoxo implícito nessa definição, a que podemos definir como o paradoxo da soberania, é que, tendo o poder legítimo de suspender a lei, o soberano acaba por se encontrar, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico. Precisar que é, ao mesmo tempo, não é insignificante. O soberano se põe legalmente fora da lei. Isso significa que se pode também formular
o paradoxo deste modo: a lei está no exterior de si mesmo, ou eu, o soberano, que estou fora da lei, declaro que não existe um fora da lei. Por isso, Schmitt define a soberania como um conceito limite da teoria jurídica e exemplifica sua estrutura através da forma de exceção. O que é uma exceção? A exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, excluído da norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a exceção é que o que é excluído não é. Por essa razão, simplesmente, sem relação com a norma. Pelo contrário, esta se mantém em relação com ele sob a forma de suspensão. A norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se dela. O estado de exceção não é, pois, o caos que precede a ordem jurídica, mas a situação que resulta de sua suspensão. Então, vejam que o problema da exceção é justamente objetivado em gerar a exclusão, e a exclusão dentro da legalidade e normatividade da estrutura que o direito põe como algo vigente e, principalmente, excludente. Por isso, a segunda parte do que eu quero apresentar se dá na direção de poder ou tentar compreender como a noção de comunidade funciona, opera de uma forma inoperosa na filosofia política de George Agamben. A comunidade como espaço impolítico de resistência ética. Podemos dizer que Agamben estabelece uma linha de fuga político-argumentativa, onde se elenca como alternativa a comunidade como espaço impolítico de resistência. A lógica do soberano, esta é questionada. O comunitarismo propalado por Agamben combate frontalmente o poder da soberania. A filosofia política, neste sentido, segue a via de uma política que vem, onde a libertação do poder soberano é um imperativo que funda uma nova concepção de ética que transcende os princípios de uma mera teologia política. Para o filósofo italiano, a comunidade messiânica tem o predicado de estar sempre em processo de inconclusividade. A potência da comunidade inacabada está na comunidade que vem, pois esta supera ao largo a noção de político. Sendo assim, o que se trata, neste caso, é de um comunitarismo impolítico. Este comunitarismo impolítico requer que aconteça a superação das identidades que são forjadas pela força da soberania. O comum é aquilo que fratura toda a dispersão de homogeneidade entre os humanos, pois a totalidade que agrega o comum entre os seres humanos dissipa toda a exclusão violenta que para Agamben tem a sua transcendência no vórtice da comunidade que vem. O poder soberano estatal é o obstáculo central para que se chegue à esfera social da vida impolítica. Segundo Agamben, este momento é o de ir além da própria dominação
das necessidades históricas, pois o que se pleiteia é um terreno livre para que a vida humana, e não a política estatal e jurídica, sejam aquelas entificadas pelos olhares que nós podemos flertar com essas realidades. Porém, a vida precisa ser reflexionada no horizonte da inoperosidade. Na comunidade impolítica se dará, talvez, a relativização do sujeito e de todas as suas vivências anteriores. A comunidade está aberta ao que vem, seja qual for a intencionalidade de defini-la ou o movimento de lhe conferir uma identidade predicativa. É certo que tal ação fracassará. Portanto, a comunidade é um vetor de inoperosidade. Isso não quer dizer que ela não viva em ação. As suas ações são criativas e a sua potência de não está sempre em ato. Esta comunidade é comunidade sem nenhuma possibilidade de não pertença. Isso porque nesta comunidade de resistência, o isolamento não pode acontecer e as formas de vida não podem ser impostas. A comunidade, como espaço impolítico de resistência, está numa esfera rarefeita, que não adere a qualquer tipo de veredito de culpa ou também de salvação garantista da gramática jurídica. A comunidade profana a força de legalidade da lei. Agamben intenciona a política da soberania quando argumenta. Cito Agamben em seu texto Meio Sem Fim. Por isso, se é lícito avançar uma profecia sobre a política que vem, esta não será mais a luta pela conquista ou pelo controle do Estado por parte de novos ou velhos sujeitos sociais, mas a luta entre o Estado e o não-Estado, a humanidade, disjunção irremediável entre as singularidades quaisquer e a organização estatal. Assim, resistir no limiar de identificação com o poder totalitário, que ora graça em nosso país, é uma característica própria da comunidade impolítica. Isso é se predispor à expressão daquilo que é distinto ao devir da existência de múltiplas singularidades. Isso incomoda o poder constituinte hoje no Brasil. Então, apesar das diferenças e distanciamentos ineradicáveis, tais situações podem chegar a convergir para a forma de vida propriamente comunitária. Uma comunidade impolítica, conforme Agamben, supõe a ausência de identidade uniformizada, a resistência ao estar ao lado da identificação e alusão de toda a representação política. Para Agamben, a inoperosidade da comunidade impolítica encontra-se na força do porvir. Não existe comunidade nem indivíduo sem o ser comum com a alteridade. Levando em conta o caráter irrepresentável da comunidade impolítica, esta se constitui como reverso de todo tipo de ação que aniquila a diferença em termos de uma política soberanamente instrumental. Vou me encerrando nessas considerações. O filosofar político de Agamben é a força da comunidade que age de modo impolítico
na resistência ao poder soberano. Esta comunidade impolítica opera nos limites e na aniquilação de toda a pretensão de efetivação do paradigma da produtividade capitalista. Daí os ataques às ciências humanas e às humanidades em geral. A comunidade, em sua ação de resistência, se posta como distinta de toda e qualquer instância de significação unitária e totalitária, e a filosofia não suporta isso. Pois, sem esta reatividade inoperosa, o que resta é a destruição e o banimento da vida em comum, sem a produção e reprodução da diferença que a particularidade do ser qualquer apresenta. Termino citando Agamben em sua obra A Comunidade que Vem. A passagem da potência ao ato, da língua à fala, do comum ao próprio, acontece a cada vez nos dois sentidos, segundo uma linha de cintilação alternante, na qual natureza comum e singularidade, potência e ato trocam de papéis e se penetram reciprocamente. O ser que se gera nessa linha é o ser qualquer, e a maneira na qual ele passa do comum ao próprio e do próprio ao comum se chama uso, ou seja, ethos. Mas esse é um outro capítulo da filosofia política agambeniana que eu não vou desenvolver agora. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Joel. Agora a gente vai passar para a apresentação do William. O William é doutorando aqui da Unicinos também. Ele vai falar, então, a apresentação dele tem o título de Da Potência do Comum à Comunidade do Qualquer. Agamben, leitor de Aristóteles, Averroes e Dante. Então, William, passa a palavra, tem 45 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente passa para as perguntas e considerações, tá bom? Tá certo, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Essa comunicação, na verdade, ela é um tanto quanto aprofundada, um pouco de aprofundamento em relação aos meus estudos, porque quando pensamos em Agamben e pensamos em seus interlocutores, é sempre importante observar que entre as linhas que escreve Agamben, há pelo menos dois interlocutores deixados de lado, que são tanto Averroes quanto Dante Alighieri. E quem pesquisa propriamente Agamben sabe o quanto esses pensadores são importantes para fundamentar aquilo que Agamben chama a atenção sobre a potência. Então, o título da minha comunidade, do meu texto é Da Potência do Comum à Comunidade do Qualquer. É uma tentativa de pegar ou de observar uma certa genealogia dessa potência comum, quer dizer, como é possível pensar um comum em Agamben ou uma comunidade em Agamben partindo de outros princípios ou de princípios que são diferentes daqueles instaurados pela política clássica. Então, todo esse movimento, aqui são alguns esquemas que eu vou apresentando, todo esse movimento é um movimento que precisa cumprir o rito genealógico, como ele bem chama a atenção, e resgatar em Aristóteles o ponto de partida para o seu pensamento. Agamben está escrevendo seus textos, sobretudo a comunidade que vem, tendo como instigação os textos de Bataille, os textos de Jean-Luc Nancy e os textos de Blanchot, escritos na década de 1980. A partir do texto A Comunidade Inoperante e A Comunidade Inconfessável, Agamben, então, vai começar a criticar o comunitarismo
que é uma das vias que se surge para apresentar territorialidade, identidade, cidadania, nacionalidade, esses conceitos que para os comunitaristas, como Michael Walzer, Sandel, têm importância, Agamben se coloca como um ponto crítico. Mas diferente daqueles teóricos que iniciam pela ontologia da finitude, como é o caso de Jean-Luc Nancy e o caso de Blanchot, Agamben faz uma ontologia da potência. E para fazer essa ontologia da potência, ele parte de Aristóteles. Então, passo a leitura. A tese sobre a potência do comum em Agamben está atravessada por inúmeras investigações genealógicas. Entre elas, uma que nos chama a atenção pela ruptura proposta pelo pensador italiano, cruza os escritos de Aristóteles com o desenho de uma leitura heterodoxa que partilham tanto Averroes quanto Dante Alighieri. Nesse entrecruzamento de posições, Agamben tem como interesse central ressaltar os pontos ocultos e abertos e pouco explorados por Aristóteles sobre a teoria que liga a potência ao ato e, depois disso, pontilhar os caminhos vindouros, abertos e preenchidos pelo averroísmo. Mais do que comentar essa doutrina, a partir de um contraponto crítico, o pensador italiano tem interesse em desobstruir os pontos cravados pela leitura clássica, qual seja aquela que liga necessariamente a potência ao ato, e nelas fisgar do aristotelismo a possibilidade para se pensar a desativação do estatuto do poder moderno. Poder moderno esse que vai sendo constituído e reverberando em toda a sociedade civil pela construção de um elo muito próximo de uma potência que é sempre transformada em ato, qual seja chamada por Agamben como potência constituinte. É essencial resgatar que essa tese que veicula o poder moderno ao pensamento aristotélico foi realçada inicialmente por Agamben em seu Homo Sacer. Nessa obra, o ponto central que intriga o pensador e, de certo modo, o faz sistematizar uma genealogia da potência em seus escritos posteriores, como é o caso de Uso dos Corpos, é seu diagnóstico sobre o qual teria Aristóteles alinhavado a relação entre a potência e o ato numa espécie de teoria necessária do poder, e sobre o qual os pós-aristotélicos teriam transferido essa doutrina metafísica ao campo da soberania política e da governamentalidade. Ou seja, segundo Agamben, as produções inexoráveis da soberania e do governo como as regentes do movimento dos corpos políticos encontram, na compacta fórmula aristotélica, o centeio inicial para fundamentar a biopolítica. Em torno dessa chaga, parece-nos que Agamben tem desconfianças sobre essa herança naturalizante da doutrina da soberania e do governo e de sua fundamentação metafísica de um poder que sempre se manifesta em ato, ou sempre depende do ato para exercer seu domínio. O que Agamben a todo momento chama a atenção é exatamente a atenção de que, para que o poder soberano possa capturar a vida, essa vida precisa estar a todo custo em operosidade, em movimento. Com essa fissura, o ponto de partida do pensador italiano é o livro De Anima e a Metafísica de Aristóteles. Distinta da leitura consagrada da física, sobretudo no segundo livro da física, sobre qual toda potência tende ao ato e faz desse o fim daquela, Agamben burila naquelas duas obras apontadas acima os nexos contingentes da doutrina da potência e do ato. Isso se deve, sobretudo, porque em tais obras o interesse de Aristóteles é um tanto quanto distinto daquela presente na física. Para usarmos as palavras de Agamben, Aristóteles interessa-se no livro da alma e na metafísica por uma arqueologia do sujeito, com o intuito de extrair as propriedades de uma psicologia contingente do conhecimento. Esse sentido é distinto do seu pensamento contido na física, na qual a cinética do movimento e as variações de seus tipos
o conduz para a doutrina da potência do ato como aquela que possibilita o movimento necessário de algo estático tornar-se algo em movimento. O ponto crucial que Agamben chama a atenção é que, distinto do livro da física, na qual toda uma análise sobre a transição de uma potência que se torna ato e, portanto, fundamenta o movimento como uma espécie de cinética é apresentada, os livros da metafísica e o De Anima apresentam valas que podem ser pensadas como uma abertura possível de uma potência que não se transforma em ato. Longe dessa posição propriamente física, Agamben faz da arqueologia do sujeito o esteio para o fundamento contingente da psicologia humana. Nessa psicologia, cuja camada transversal encontra em Aristóteles os nexos entre a alma vegetativa, a sensitiva e a racional, pretende Agamben envolver-se nos pontos sísmicos que para ele reforçam as possibilidades de observar como e por que a teoria do intelecto e do corpo pode ser lida como o compasso oportuno para a concepção metafísica da política, como ato ou ação ou como fundamento inconsciente de uma biopolítica por vir. Essa é uma das críticas mais vigorosas que os estudiosos, sobretudo de Aristóteles, tecem a Agamben, dizendo que ele não poderia levantar uma hipótese de que teria sido Aristóteles o primeiro a construir um certo arcabouço para se pensar a teoria da soberania. Ciente dessas distinções que acompanham Aristóteles e seu legado, não é exatamente esse estruturalismo que importa a Agamben, mas principalmente a racionalidade do homem como condição inerente para articular a doutrina da potência e do ato a partir dos signos da contingência e da necessariedade. Para associar esses dois conceitos, o que muitas vezes se assemelha a um labirinto pelas vias ocultas, contraditórias e sem saídas daquilo que propõe, o ponto de partida de Agamben é, no interior do debate aristotélico, um espaço de meditação cuidadoso e polêmico sobre as matizes das potências genéricas e adquiridas. Então, nesse momento, o Agamben começa a fazer uma certa separação e observar que nos textos aristotélicos, principalmente no livro do De Anima, há duas formas de potência. Uma potência genérica, uma potência que é própria do corpo humano, como os olhos, como aquela possibilidade de quem tem olhos de ver, ou a possibilidade de quem tem ouvidos escutar, e uma potência que é uma potência adquirida pelo exercício constante ou pelo exercício da rexis ou das faculdades. Para o filósofo italiano, distinta da potência genérica contida nos atributos físicos, a potência adquirida é comensurada pelo exercício do hábito ou das faculdades. Daí o motivo de ser ela o ponto central de investigação dentro dos recortes de seu autor. Pelo hábito constante e pelo conhecimento teorético, Agamben relembra os exemplos aristotélicos, segundo os quais um construtor ou um musicista detém as artes de construir ou de tocar. Sobre as bases e as partituras, tanto o construtor quanto o musicista exercem suas faculdades adquiridas. Quando esboçam suas artes e então constroem casas ou aguçam os sentidos com a harmonia da cítara, então a potência adquirida do construtor e do musicista atualiza-se em ato. Ocorre, no entanto, que nem sempre tais artes são mantidas ou atualizadas em ato. Na reclusa, no ócio, no descanso, por exemplo, construtor e musicista nada fazem. E, nesse aspecto, promovem uma condição ansiosa na arqueologia da potência adquirida de Aristóteles. Haja vista que, como questiona Avicena e depois Alfarabi, perderiam eles o estatuto de suas potências. Para Agamben, aí está o ponto nodal do debate aristotélico. Segundo o pensador, quando não exercem suas artes, construtor e musicista mantêm o estatuto da potência a partir de sua privação.
Sem perder suas faculdades, ambos conservam a potência sob uma forma de potência do não. De acordo com Agamben, a potência do não é a forma da potência em seu estado puro. Enquanto opera em si mesma, ela exprime sua condição em perfeito estado potencial e passivo. Nessa situação, sua passividade não implica um total vazio ou ausência, uma vez que sua condição exibe o estatuto de que ali há uma potência adquirida privada de tornar-se ato. Uma das críticas que poderia surgir nas linhas dessa reflexão é a oposição como sinônimo da inexistência ou ausência da potência. Fazem isso alguns pós-aristotélicos, como Filopono de Alexandria e Simplício da Cilícia, que, de frente ao problema em questão, atestam que na ausência do exercício, a potência inexiste. Contra esse argumento, porém, Agamben se junta a Aristóteles e assume a tese de que não há uma polarização aniquiladora entre elas. A ausência do fazer ou do ser não defere às suas respectivas inexistências. Antes disso, ela implica a uma manutenção de seu estado real na forma privativa da potência, da impotência ou da potência do não. Por isso, ao resistirem em construir ou tocar, o construtor e o musicista exibem suas potências adquiridas na forma da resistência da potência do não. Esse estágio de resistência é importante para pensarmos, segundo Agamben, a real condição da potência. Não construir ou não fazer significam muito mais do que uma vontade polida no ato do não. Significa verdadeiramente o relevo de um fundamento potencial metafísico que, mesmo impelido para o ato, pode desativar sua efetivação e manter-se em privação. Ao fazerem isso, desarticulam a passagem da potência ao ato e colocam aquela primeira em uma posição de favorecimento em relação a essa última. Esse é o sinal de abertura que Agamben fisga do aristotelismo e que o permite voltar-se para o elo da soberania como reprodução da doutrina da potência e do ato para pensá-la a partir da potência do não e do inoperar. Embora esse seja um ramo de possibilidades dentro dos escritos aristotélicos, há trincheiras que devemos tomar cuidado. Segundo Agamben, o nó que habita as trincheiras do pensamento de Aristóteles está contido quando deixamos os textos metafísicos do pensador e nos atemos em suas obras éticas. A começar pela Ética Nicômaco, e que poderia decorrer em sequência tanto na Ética Eudemo quanto na Política, Agamben percebe que Aristóteles veicula a razão de ser do homem, seu ergon, a vida feliz e a vida boa. Isso significa que a ênfase posta pelo pensador antigo progride nos textos metafísicos ao libertar a potência do ato, mas, conquanto ao pêndulo ético, alinhava a vida em sua atmosfera política da operosidade da energeia e regride ao estatuto necessário de que toda potência deve constituir no ato para o alcance da felicidade. Se observarmos, o que o Agamben chama atenção nos textos aristotélicos é exatamente os compassos e descompassos que o pensador estagirita apresenta. Ao mesmo tempo que os livros da metafísica e do De Anima progridem ao apresentar uma possibilidade de que uma potência não passe em ato e de que toda potência é, por natureza, a dinamia, potência do não, ele costura nas suas éticas, principalmente na Ética Nicômaco, que o ergon, a razão de ser do homem, é aquela potência ligada a um ser em obra. Ou seja, o que Aristóteles faz é considerar que o homem tem, enquanto razão de ser, a condição direcionada à felicidade, de modo que essa felicidade é encontrada em função de seu viver bem, ou seja, de uma vida
qualificada ou de uma vida política, então retira-se a vida nua e a vida natural dessa condição e coloca a razão de ser do homem sempre em movimento. O que é o homem nessa concepção? Agamben criticando seria o movimento. Isso significa que a ênfase posta pelo pensador antigo progride nos textos metafísicos e liberta a potência do ato. Na visão de Agamben, há nesse emblema uma zona de inervação importante. O termo grego ergon significa ser em obra, e isso nos remete ao mesmo significado presente na doutrina metafísica do ato ou da energeia. Ergon e energeia são, em seus respectivos campos, sinônimos linguísticos e atributos da ação. Aí está para Agamben o vestígio direto que faz de Aristóteles o primeiro a serzir a marca da soberania biopolítica e da política como operação da metafísica, uma vez que, ao centrar o ergon como operosidade, enfatiza os domínios do campo da política como a política que movimenta sobre a vida para conduzi-la à felicidade. Ao eleger a felicidade e a vida qualificada como a razão de ser do homem, Aristóteles pôs a tônica do poder sobre a vida excluída do paradigma político e a reinseriu na borda do pensamento crítico como uma anedota metafísica, ou seja, só alcança a felicidade aquele que tem uma vida qualificada ou uma vida política. Nisso está a figura paradoxal do aristotelismo. Ele, ao mesmo tempo, costura o elo metafísico de uma razão humana direcionada à operosidade, à vida política e ao ato, mas não deixa de alimentar a possibilidade de uma vida em pura potência e da inoperosidade. Nas vias desse olhar, o autor italiano persiste em sua hipótese e acolhe a matriz metafísica como sendo aquela expoente para seu exame. Não somente recortando a posição da ética, não somente a critica a partir de seu próprio interior e afirma que há fissuras que podem contrapor aquele diagrama operoso em detrimento da inoperosidade. As saídas, podemos exclamar com Agamben. A interrogação que devemos fazer por causa disso gira em torno dessa tensão, ou seja, se há saídas, como podemos pensá-las? Se há saídas para que não sejamos capturados pela biopolítica soberana, como podemos pensá-la? Para pensar esse horizonte e suas trincheiras, o pensador romano volta-se à tradição árabe. Percebeu Agamben que, se seu tráfego perpassasse pela escolástica tomista, certamente nenhum ponto de ruptura seria identificado como chave de leitura outra para a proposta do plano contingencial da relação potência-ato. E o paradoxo aristotélico ficaria salvaguardado das estrias necessárias para descortinar a metafísica e interromper as associações necessárias da soberania biopolítica e da política operosa. É em torno desse pensamento que Agamben retroage a Averroes e ao verroísmo para lançar mão de uma doutrina banida da Europa a partir de 1270 e resgatar os polos ocultos que, em seu interior, poderiam mudar as rotas das explicações aristotélicas. Averroes surge nesse contexto como um filósofo de magnitude ímpar, pois, assim como conhecido como grande comentador de Aristóteles, também destacou-se como pensador da multiplicidade, da metafísica e da unidade política. É exatamente esse ponto que interessa a Agamben, ou seja, é sobre essa leitura heterodoxa e pouco difundida que o pensador italiano está interessado em colher formas para se pensar o teor da potência. Em Averroes, um neo-aristotélico à esquerda, a leitura sobre o conceito de potência atravessa valas até chegar em seu texto mais bem formulado e acabado, o Grande Comentário. Nessa obra, para pensar o Estatuto da Potência, Averroes retomou o terceiro livro do De Anima, de Aristóteles, e sobre ele propôs linhas divergentes para examinar os bloqueios aristotélicos.
A principal dessas linhas circula em derredor da condição do intelecto, que para Aristóteles havia sido compreendida sobre o estatuto duplo de ser potência e ato. Agora, para se pensar a condição da potência, é preciso ajustar à condição do intelecto e fazer desse o esteio da discussão em conjunto com aquela. Esse aspecto entra na teoria de Averroes por meio da reflexão sobre a constituição do intelecto e em favor de sua doutrina, que difunde uma envergadura dupla para o intelecto humano. A alma racional, segundo a leitura árabe, ocupa-se dos elementos agentes e materiais. Então, nesse momento, o Averroes, quando começa a fazer as suas observações sobre os textos aristotélicos, começa a observar que há duas formas de intelecto. Essas duas formas de intelecto que o Averroes começa a apresentar, o intelecto agente e o intelecto material, ele vai colher, sobretudo, das investigações que tanto Alexandre de Afrodísia e Temístio desenvolveram. Então, para balizar a sua linha de pensamento, ele vai colher nas fontes neo-aristotélicas, sobretudo nos comentadores, aquilo que foi apresentado. Em seu aspecto agente, o intelecto opera para produzir as formas, as imaginações e os pensamentos. Em seu aspecto material, qual recebe esse nome por Alexandre de Afrodísia, por deter a potencialidade em si mesma de tornar-se tudo, Averroes o compreende, reassumindo a visão aristotélica de que ele é uma substância separada do corpo, imaterial, imutável e sem corrupção. Então, essa começa a ser o ponto que Agamben inicia para descortinar o pensamento de Averroes e tomar como um dos atributos essenciais para pensar depois o intelecto como uma multiplicidade. Ao observar que o intelecto agente ele compartilha com Deus, então ele cria as formas, ele observa que há uma outra forma de intelecto, esse intelecto material, e dentro desse intelecto material ele constitui características imateriais, universais e comuns. Essa gnosiologia pretende constituir o paradigma de que o empirismo aristotélico pode ser contemplado pela metafísica de um intelecto comum. Para Averroes, ao abstrair a forma dos objetos sensíveis, o intelecto material permanece inalterado e passível. Por ser imaterial, ele recebe as formas sensíveis sem qualquer substrato da matéria, mas isso não impede que essas formas aprendidas pelo intelecto sejam modificadas, associadas, diminuídas ou alteradas. De acordo com o filósofo árabe, o intelecto material dos indivíduos retém as formas em potência e sobre elas desperta o puro pensamento para aprendê-las. Na medida em que isso ocorre, os entes singulares são levados para serem percebidos ao domínio de uma imaterialidade comum, em que a multiplicidade dos indivíduos presentes na matéria constitui a unidade de uma universalidade imaterial. O fundamento dessa psicologia está reiterado na teoria dos dois sujeitos. Então, para pensar exatamente como é possível, enquanto singular, ter um domínio universal do intelecto, ou seja, como é possível existir os indivíduos e como é possível, ao mesmo tempo, existir as singularidades e existir um pensamento comum, o Averroes vai formular algo chamado de teoria dos dois sujeitos. Essa teoria dos dois sujeitos ela vai começar a ser identificada de uma forma que, para pensar essa singularidade, mas a universalidade ao mesmo tempo, há dois sujeitos. O primeiro sujeito capta as coisas externas ou as coisas fora da alma, e o segundo sujeito, que está relacionado ao intelecto material, ele mantém as formas sempre em potência. E essa é a chave de leitura que Averroes vai dar, um segundo sujeito que mantém toda e qualquer forma em potência. Conforme Averroes, dois sujeitos compartilham em cada indivíduo as noções inteligíveis.
Enquanto um desses sujeitos capta sensivelmente as formas verdadeiras, o outro capta as formas existentes no mundo. Para Agamben, a figura desse último intelecto é representada pelo intelecto material. Nele, o registro das formas sensíveis, das expressões universais e daquelas presentes na imaginação são gravadas em uma estrutura. Nessa estrutura, as imagens e sentenças universais mantêm-se em potência juntamente com outra de caráter individual. Então, na concepção averroesiana, dentro de cada indivíduo há dois sujeitos, ou uma teoria de duas bases. Uma base compartilha a singularidade, então é a responsável pela contingencialidade, e uma outra base partilha a unidade, a universalidade entre todos os sujeitos. Isso significa que, por meio do intelecto material, o sujeito abstrai as imagens universais e as constitui em sua base de referência particular. No mesmo instante que há a universalidade do sujeito, qual seja eterna, imaterial e incorruptível, há também sua esfera particular, da qual pressupõe-se ser ela contingente. Então, aqui Averroes e Agamben vai ressaltar muito isso, ao mesmo tempo em que há a ideia da contingencialidade do indivíduo, da particularidade, da singularidade de cada indivíduo, há algo que reúne os indivíduos sem necessariamente passar por uma formação institucional. E isso que une os indivíduos sem necessariamente passar pela formação individual, que vai ser mais tarde chamada de comunidade, vai ser pensada a partir de uma potência comum, que é a comunidade do ser qualquer. Para Agamben, a noética averroesiana costura o pensamento material à potência do comum. Sem um lugar determinado, mas provido de um lugar, o lugar do pensamento, o intelecto cria e recria as formas a partir de sua potência irredutível. Na medida em que é irredutível, o pensamento comum ultrapassa a psicologia individual, mirando-se em sua condição intermediária de ser ausente de obra e de ser, ao mesmo tempo, universal e contingente. Ou seja, Averroes, nesse momento, está se direcionando aos comentários sobre a República de Platão e tentando fazer uma certa junção de que, se existe uma potência, se os indivíduos ou se o homem é, primeiro, potência e guarda em seu intelecto potência, ele vai apresentar que a produção de um comum, ou a ideia de uma comunidade, só pode ser efetivada a partir dessa potencialidade que resiste à operação. Plasticamente, ele interage com o meio através de sua privação em ato. Privado de ser intelecto material, privado de ser ato, o intelecto material intelige com sua amorfia, buscando nele mesmo uma natureza pura. É a natureza do próprio pensamento, do pensar pelo pensar, do inoperar pelo pensamento, do pensar o pensamento que pode. A natureza do intelecto, ao ser tensionada em seu interior pelas formas sensíveis que tivera contato, permanece imóvel em relação ao pensamento. O pensamento que não se altera, mas que ainda consegue pensar tudo, ou seja, o aparelho cognitivo que Averroes está chamando, inclusive a si mesmo ou a sua ausência, revela a sua estrutura ontológica na soberania cognoscível do sujeito comum. Isso é um recorte que Agamben vai trazendo de batalha. Quer dizer, existe uma soberania comum, mas esta não é uma soberania política. Essa soberania comum é a soberania da potência de um pensamento inteligível. Cada sujeito inteligível abstrai e pensa sobre inúmeras formas colocadas em ato, mas permanece soberano para pensar tais formas inteligíveis como potências puras. Ou seja, como quando eu vejo um carro em movimento ou um corpo que está em ato e eu capturo que um carro está em movimento, eu não tenho aquele contato em ato. O meu aparelho cognitivo capta aquela imagem ou aquele conceito a partir da potencialidade daquele objeto. Enquanto mobiliza o intelecto,
a soberania do sujeito revela-o na condição passivamente de ser racional, sem que essa racionalidade implique compor ou constituir uma subjetividade una. Com isso, a noesis averroesiana enfrenta o problema aristotélico, ampliando a condição do sujeito que pensa à espécie daqueles que pensam. Essa é a tese do pensador Emanuele Cottia, ou seja, o que Averroes, ou o que Agamben vai falar que Averroes está propondo é, na verdade, uma espécie que pensa, ou a espécie humana que pensa, e, por pensar, tem em comum o próprio pensamento. Na verdade, o que possibilita a existência do pensamento, insiste o pensador italiano, é o caráter potencial de algo que pode ser pensado singularmente, na medida em que é inteligível ao comum de toda a espécie. A espécie, nesse caso, exprime um conjunto de intelectos separados, além dos corpos, que pensam a partir dos homens, ou seja, a ideia de que os homens utilizam o pensamento na concepção averroísta, ela é contraditória, porque quem pensa são os intelectos e o meio que eles utilizam para pensar os seres ou os objetos inteligíveis ocorre por meio dos próprios homens. E dessa forma, uma vez que os intelectos jamais cessarão de pensar, existirão sempre homens que pensam graças a eles. Isto garante a eternidade da espécie humana, ou seja, isso garante que a espécie humana esteja sempre em exercício como um agente impessoal, mas, naturalmente, não a eternidade de um homem como indivíduo. Então, Averroes a todo momento precisa separar que o indivíduo é mortal, mas a espécie não é mortal. A espécie como um todo, o signo espécie, não é mortal. Então, existe uma universalidade da potência guardada ou guarnecida nessa espécie. Essa é a chave da potência comum de Averroes, que configura a anatomia de seu status a partir do intelecto. Ela é também um dos motivos que efetivou seu banimento da Europa ao ser considerada uma doutrina herege contra os princípios da teologia cristã, na medida em que propôs uma múltipla participação em um único intelecto. Utilizando-se da crítica de Tomás, como poderia a revelação divina iluminar alguns indivíduos e outros não, se o intelecto deles era uno? Como seria possível justificar a ação caridosa de Deus sobre um único intelecto, se os homens tinham posições tão distintas quanto o diâmetro da virtude e do vício? Certamente, essas questões teológicas não eram um ponto nodal da falsafa averroesiana. No centro de sua leitura estava o interesse de se pensar a psicologia antropológica e dela extrair os nexos do intelecto comum. Isso, sem dúvidas, é o que reforça a constelação agambeniana de se pensar o comum político a partir de sua vértebra ontológica. Para Agamben, após o legado de Averroes, a tradição ocidental presenciou uma clausura filosófica. A teologia invadiu o debate medieval e oxidou as reflexões heterodoxas de fontes diversas ou das fontes árabes. Em alguns lugares, no entanto, o averroísmo permaneceu em uma alcova secreta, sendo utilizada como fontes importantes nos escritos de Boécio da Dácia, Ziger de Brabante, Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. Chama a atenção de Agamben, sobretudo, a postura de Dante, que, para além de seu reconhecido trabalho poético, difundiu o pensamento político a partir de um diálogo oculto entre o aristotelismo e o averroísmo. Para Agamben, Dante é um dos principais pensadores do próprio pensamento em tensão que se mobiliza para desarticular nós seculares. A prova cabal disso é sua obra Monarquia, cuja tônica faz apelo à cesura entre o império e a igreja e reata com a filosofia de Averroes para especular as polarizações entre homem e animal, fé e razão, unidade e comunidade. Não se trata, traduzindo a relíquia de Dante, de uma simples separação ou distinção de funções, mas, em verdade, de uma ruptura no tronco de uma relação que se consumiu uma pela outra.
Ao propor uma monarquia imperial, Dante avistou nela uma leitura política na qual a ontologia averroesiana seria o ponto basilar para a política terrena. A monarquia de Dante tem fagulhas paradoxais. Ao mesmo tempo em que revela a potência política, revela também a consagração da humanidade. Então, o que Dante, na verdade, está chamando a atenção, ou colocando como nome de monarquia, e que é possível ser lido a partir desse espectro, é, na verdade, uma possível relação com a humanidade. O pano de fundo de Dante, podemos dizer que é esse, ou seja, pensar a humanidade a partir de uma condição política encarnada na monarquia. Sua monarquia imperial se constitui por meio de um pressuposto, do pressuposto teleológico aristotélico, não mais teológico da divina, da graça, mas de um fim, de algum fim. Ou seja, conduzir os homens à felicidade. Então, o mesmo pressuposto que pensou Aristóteles, Dante está utilizando, mas para pensar de uma outra maneira. Seu malogro, todavia, indistingue as posições de uma vida natural ou qualificada, posto que tem como pressuposto a paz entre a humanidade. Por isso, Kant vai ser um dos grandes leitores na sua Paz Perpétua, sobre a ideia da paz que vai ser estabelecida em Dante. Isso significa que Dante se ocupa de uma reflexão humana em seu sentido amplo. A monarquia que faz o pensador florentino menção não é apenas de sua Itália, e sim uma menção entre a humanidade para além de seus territórios. Segundo Dante, há um princípio ordenado ao uno, na qual o monarca opera como um intelecto especulativo sobre os intelectos particulares ou práticos, o intelecto material, para gerar leis universais que possam ser adaptáveis. O intelecto especulativo ilumina cada intelecto prático, levando-lhes regras gerais para a unidade do todo e amor para a compreensão dos princípios. Esse tema do amor vai ser muito utilizado posteriormente, até mesmo em um livro que foi lançado ano passado pelo Agamben, que a ideia de amor ela vai retomar, assim como a ideia da filia, assim como a ideia da amizade. Assim sendo, Dante encontra na multidão dos homens a força metafísica de um intelecto prático da política que se veicula à humanidade por meio de um intelecto material. Então, a figura da multidão em Dante, ela assume a figura não de uma reunião absorta de indivíduos, mas propriamente a multidão no sentido da humanidade. Em sua leitura à humanidade, essa multidão composta de singulares corpos e de um único intelecto material é propriamente a potência de um comum transportado da ontologia para o campo da política sob a tutela do imperador. Esse emblema imperial é um labirinto no pensamento de Dante. Isso porque a monarquia não é meramente uma política, não é meramente uma postura político-social, mas antes e sobretudo uma reflexão cuidadosa sobre a humanidade e sobre a cesura com poder eclesiástico vigente até sua época. O paradoxo da monarquia de Dante é uma epifania contra o modelo antropológico e unitário cristão. Na figura da monarquia una, não está mais a trindade divina e a revelação papal como doutrina monocrática. Pelo contrário, agora está o todo, a multidão impessoal, a humanidade e a potência da descontinuidade. Por isso que importa sempre a Agamben falar que Dante é um dos grandes filósofos, se não o maior filósofo, o maior pensador, o maior poeta. Alures a doutrina da individualidade cristã e do compertencimento com Deus, na monarquia não há uma reintrodução. Na monarquia, há uma introdução agonística da imanência política por meio da metafísica dos intelectos. A transcendência divina e seu caráter unilateral, alvo da comédia dantesca, é substituída no cenário florentino pela cristalização da espécie humana à luz de sua própria felicidade. Esse únicos principatus emancipa o poder político e a imanência humana da substancialidade eclesiástica.
volvendo a humanidade numa esfera do comum da multidão. Segundo Agamben, essa leitura de Dante radicalizou a posição averroísta ao fazer da multidão, ao mesmo tempo, o sujeito do pensamento e da vida política. De todo modo, o cerne da filosofia de Dante, em sua postura enfática de pensar a multidão como um intelecto possível, contingente e descontínuo, e não intelecto popular, ou seja, povo. Na teoria política de Dante não há o povo em estrito senso, mas há um intelecto possível, o intelecto possível da espécie, isto é, o intelecto limitado ao povo, à cidade ou uma comunidade particular. Na obra Intelecto d'amour, uma obra lançada por Agamben e Jean-Baptiste Brenet, um francês, Agamben e Brenet resgatam as matizes do pensamento de Dante e de seu contato com o averroísmo. Está implícito para os autores que Dante conjugou no interior de seu universo a possibilidade de reunir no intelecto material a razão, o par, amor, desejo, por isso que Agamben muito se interessa pelas relações do amor como uma política outra, a fantasia e a imaginação. O pensamento que pensa e circula sobre a atmosfera adere ao intelecto material em função do imaginário desejado. Como no circuito que percorre Dante pelo inferno em sua comédia, o acesso aos níveis distintos é facultado pelo desejo e pela fantasia do intelecto. Mas até mesmo o desejo e a fantasia são carentes do intelecto. E isso se mostra pelo papel de Vigílio, que, como guia impedido de entrar no paraíso, conduz Dante às portas dele. Se pensarmos essa leitura entre linhas dos escritos de Dante, perceberemos que Agamben se mantém fiel a ela. Assim como faz Virgílio no vestíbulo do inferno da Divina Comédia, Agamben se mantém confinado em volta do pensamento para extrair dele toda e qualquer possibilidade de pensar a potência e seu estatuto comum. Nessa arquegenealogia da potência e do paradigma da ontologia, o filósofo italiano percebe que a teoria da subjetividade, que se constitui em Aristóteles e que atravessa o medievo e a modernidade, chega ao tempo presente como uma fórmula paradoxal. Há um poder em ato que ativa as categorias políticas responsáveis por aprisionar os homens e arregimentar suas vidas dentro da governamentalidade. Esse poder ilustra-se no exercício da passagem da dinamis à energeia, ou da potência ao ato, e mantém-se como agente em exercício da doutrina da operação. A operação que alimenta essa estrutura de poder é costurada por uma ontologia que resgata o ergon do homem nas fontes gregas, que, ao resgatar o ergon do homem nas fontes gregas, o centraliza na dinâmica biológica. É por isso que importa sempre Agamben mostrar a separação que Aristóteles faz, porque é exatamente sobre uma vida que vai ser deixada, ou sobre a condição do intelecto em ser pura potência, que Agamben vai chamar a atenção, que toda biopolítica e toda governamentalidade irão se centrar no aspecto do corpo biológico, do biopoder ou das bioscondições sobre o corpo. Ao deslocar a finalidade humana para o giro biológico da nutrição e da sensação, e, portanto, colocar a potência do intelecto de lado, então o intelecto sempre como uma condição absorta, e a filosofia também sempre como uma condição que não serve para nada, foi possível também obstruir a passagem da ontologia à potência do pensamento e afirmar a política da ação ou da operação em torno da boa vida. Esse deslocamento abriu caminho para o legado moderno da política. No centro desse paradigma, o intelecto comum foi expressamente substituído pela individualização do sujeito e de seu pensamento. Exemplos disso são Descartes e Hobbes, quando, respectivamente, o primeiro expurga a imaginação do processo do pensamento e defende a tese de que a existência está consignado ao ato solipsista do eu, e o segundo,
quando substitui a multiplicidade do todo pela unidade do Estado, sob a forma de uma monocondução representativa da política. A despeito disso, todo o paradigma moderno foi alinhavado em torno dessa razão política da representatividade e da substituição precisa da multiplicidade pela unidade e do comum pelo indivíduo. Esse aspecto pode ser comensurado quando, por exemplo, Hobbes argumenta que a multidão, que em Dante havia sido compreendida positivamente, regride no Decive ao estado análogo presente no estado de natureza. Para Agamben, a transição enfatizada por Hobbes fratura por completo a tese da potência do intelecto comum. Em seu lugar, a ontologia e a política do comum são substituídos pela doutrina do corpo civil, de maneira que agora erige com muito vigor as dualidades entre o público e o privado e, no centro delas, a figura jurídica vazia da soberania do povo. Sob os grifos de Agamben, a tradição moderna refundou em vários sentidos o pensamento grego. Principalmente no campo da política, a cesura entre ela e a ontologia tornou-se uma das máximas essenciais para a condução da praxis. Isso é razoavelmente percebido quando, em Marx, a tese de um intelecto geral ocupou a tradição materialista. Sob a influência de Rousseau e sua vontade geral, e de Aristóteles com o seu intelecto poético, Marx formulou a tese de um intelecto geral, entendido sobre os termos da combinação entre o desenvolvimento tecnológico e o intelecto social. O intelecto geral foi assim determinado como um complexo estruturado de conhecimento que, em certo momento, não apenas estaria disponível para emprego na produção geral, mas que se tornaria crucial e determinante de seu modo de organização como um todo. Conforme Agamben, Marx colocou a agência da produção e das forças produtivas no plano primário do intelecto. Esse extremo tolhiu a condição pura do intelecto em ser pura potência e reforçou o viés historicista da operação trabalhadora. A mesma consciência que levaria os indivíduos a promover a revolução proletária mantê-los-ia retidos na condição operosa da potência do trabalho. Não seria, portanto, a potencialidade do intelecto puro como fim em si mesmo, mas seria ele a condição intermediária para um fim operoso. Contra essa posição, Agamben propõe uma recondução à pré-modernidade de Dante e de seu averroísmo. Não pode ser, argumenta Agamben, uma potência enfática da poiesis a responsável por libertar os homens, pois, do contrário, eles estarão fadados à arte produtiva na posteridade da Revolução. Deve ser o intelecto puro, o nous theoretikos, que em suas instâncias mais profundas aponte para a memória e para a imaginação a condição de um pensamento comum e múltiplo. Na multiplicidade da potência comum, o homem se faz como parte ontológica e não quantitativa da multidão. Nessa sua condição singular é também plural, na medida em que compartilha de um intelecto possível de toda a humanidade. É por conta desse apreço à política da humanidade que, para Agamben, não se pode pensar as instâncias de identidade, nacionalidade, territorialidade e povo como parâmetros da política. Se há necessariamente política, sua existência está consignada necessariamente também ao ser qualquer. Somente ao se mirar em tal condição é que se torna possível extirpar a potência de um comum expressamente da espécie como meio de ela própria desativar o estatuto do ato. Do contrário, enquanto estivermos aprisionados na ontologia escolástica do qualibet ens, isto é, na ontologia do ser que de todo modo importa, estaremos também suscetíveis aos denominativos de uma política que representa a si mesma como representante do povo e nas artimanhas operosas que movimentam as máquinas bipolares de poder. Obrigado.
Muito obrigado ao William, muito obrigado ao Joel. E agora eu passo a palavra, então, para as pessoas que quiserem fazer perguntas. Começando pela Márcia. Então, parabéns, colegas, pelas exposições. A pergunta que eu tenho pode ser respondida por vocês dois. Gostaria de averiguar, ouvir vocês, como que vocês percebem a repercussão dessas ideias políticas de Agamben? Por exemplo, elas estão repercutindo dentro do coletivo do Comitê Invisível, por exemplo? Como vocês percebem nesse momento, né, essa influência? E esses tensionamentos todos que o Agamben lança à política soberana clássica, né, como é que eles estão se mostrando dentro do debate hoje na atualidade? Eu cito o Comitê Invisível como um exemplo concreto, digamos assim, mas se vocês quiserem falar de outra expressão, tudo bem. Obrigada. Eu ia dar um tempo na pergunta, mas como eu vi que ninguém vai perguntar, eu vou... Duas questões bem rapidinhas, assim. Como eu sou só um aluno da filosofia da Unicinos, então eu não sou especialista em Agamben, li pouco, posso confessar que li pouco em Agamben. Então, para o Joel, tu fala sobre a comunidade como espaço impolítico. E eu fiquei pensando com os meus botões aqui, o que seria o impolítico? Para mim conseguir entender a tua fala, eu teria que saber esse conceito central na tua fala, que é o impolítico. E o William, eu queria saber se eu entendi corretamente ou não. Averroes e Agamben, eles partem do pressuposto do dualismo platônico, do mundo sensível e do mundo suprassensível? Eu entendi dessa forma, só queria confirmar se eu entendi corretamente ou se eu estou equivocado. Eu tenho uma pergunta para o Joel, eu não sei se ela vai fazer muito sentido, mas essa ideia de comunidade, na verdade qualquer um dos dois pode responder, eu acho, mas essa ideia de comunidade, ela me traz na mente uma organização social que, enfim, ela se concretiza por meio de relações fraternas entre os indivíduos. Bom, mas enfim. De certa forma, em sociedades que se organizam nessas formas comunitárias, onde persistem as relações fraternas e os laços fraternos entre os indivíduos, ainda existe a figura soberana de um pai, talvez, de uma forma talvez fantasmática, assim, uma forma que subsiste na sociedade como uma possibilidade sempre latente, assim. Eu queria saber se o Agamben ele tem essa concepção de comunidade como uma organização social em que as pessoas se relacionam como iguais, e se ele aponta para uma superação dessa soberania latente, assim, desse pai como latência, assim. Bom, as duas comunicações são muito pertinentes, não é? Mas estava aqui na dúvida se estabelecer um diálogo com o William em público ou em privado, não? Mas eu acho que é bom aproveitar o espaço público também, não? Para esta... Bom, ele tem este objeto de pesquisa, realmente um objeto muito importante, e eu entendo que a tua caracterização
do pensamento realmente, da influência da Averroes em Agamben em relação ao intelecto agente e como esse seria, eu acho que está correto, sabe? Não, eu acho que ele parte desse pressuposto, dessa influência da Averroes para pensar exatamente essa ideia inclusive do comum e também a ideia de multitude que ele de alguma maneira tem essa influência. Bom, mas aí eu confesso que eu tenho uma dificuldade, já tínhamos conversado outras vezes, mas isso é com Agamben, agora não é contigo. Nesta aproximação que ele faz do pensamento Averroes. Qual é a dificuldade que eu vejo? A dificuldade que eu vejo, bom, o mérito qual é? Eu entendo dois pontos importantes de sua aproximação. De um lado, realmente entender que o pensamento é a potência em ação, ou seja, é a pura potência. Esse, para mim, essa grande questão que já nos gregos estava, ou seja, porque a grande questão de Agamben é onde que o ser humano se encontra em pura potência e não deixa passar a potência a ser só ato. Então, só no pensamento, o pensamento é a pura potência. Claro, essa é uma questão. Agora, bem, digamos, esse intelecto agente, essa inteligência comum, intelecto agente aristotélico, inteligência comum de Averroes. Veja, eu tenho muita dificuldade em ver esses dois sujeitos. Como assim dois sujeitos? Como assim dois sujeitos no indivíduo? Não é? Como é que isso pode ser? Que Averroes diga isso, tudo bem, é coisa de Averroes. Agora, como é que isso pode ser trazido como proposta filosófica? Ainda mais, stricto sensu, mutatis mutandis, com pouca coisa, é a proposta de Kant. Quer dizer, claro, o sujeito transcendental kantiano, ou seja, o que é? Há um sujeito transcendental kantiano do qual há uma razão comum, da qual a razão individual tem os imperativos categóricos transcendentais. Então, o sujeito transcendental kantiano, olha, é muito próximo a esta. Então, sinceramente, onde que está o sujeito transcendental kantiano? Onde que está esse sujeito universal coletivo que tem uma existência em si? Esse é o problema que eu vejo, existência em si. Outra coisa é pensar que o pensamento humano tem, que esse é outro debate, que me lembra muito o debate entre Chomsky e Foucault que tiveram a respeito de Chomsky, quando ele pensa que o pensamento humano por isso ele pensa numa natureza humana, tem um princípio comum a todo o pensamento humano, pelo qual é racional. Mas, claro, por exemplo, no caso de Chomsky, longe em pensar que há uma entidade, sei lá o que poderia ser, porque não é Deus também. No caso de Averroes no caso de Averroes é Deus, quase Platão, é nesse sentido, não? Agora, eu confesso que tenho muita dificuldade em articular esse pensamento depois com uma política do comum, assim, já hoje, não é? Então, enfim, eu não sei se tu avançaste nessa interpelação que a gente vem mantendo. Em princípio, eu diria, a tua análise da Agamben, eu acho que sim, está correta, não teria nenhuma observação a fazer. O meu desconforto está com essa aproximação, essa tentativa que a Agamben faz de colocar esse sujeito transcendental averroísta como princípio do comum. Isso, sinceramente, tenho muita dificuldade, não vejo ele. Não é uma coisa em si. Mas a coisa em si, ela está fora, né? A grande questão é que a coisa em si, ela não está dentro da linha do inteligível, né? Ela pode ser, mas ela pode ser pela via daquilo que eu tenho crença que possa existir. Já a Agamben está partindo do pressuposto das indiferenças ou das diferenças que existem. Então, Kant bebe muito na fonte dos árabes, né? O sujeito... Dos estoicos, sim. Viu? Os estoicos, aí estamos no campo do estoicismo, viu? Do logos comum, essa que é essa outra dimensão, não é? Sim, sim. Mas, enfim, não, vou deixar aí.
Bom, eu vou então começar. Primeiro eu vou começar pela Márcia. Como é possível? Eu acho que o pensamento do Agamben no Comitê Invisível ele tem alcançado um patamar de uma certa forma bem desejável, né? Para quem não sabe, o Comitê Invisível é um comitê, um conjunto de pensadores que escrevem sem uma denominação, sem a necessidade de colocar o nome, porque nome é também um dispositivo. Assim como títulos são dispositivos, acho que essa é um pouco da essência. Então, o Comitê Invisível ele assume um pouco essa ideia, e é uma ideia que compartilham tanto os influxos de Deleuze, quanto Derrida, quanto o próprio Agamben e outros pensadores que são chamados também pensadores da diferença. Então, eu acho que o Comitê Invisível ele tem reassumido um papel importante. Se nós observarmos a carreira acadêmica do Agamben, ela é marcada por vários momentos, e muitos deles, a escrita aforismática, que é muito influenciada por Nietzsche, né, recebe uma influência direta por Nietzsche, a sua escrita, em muitos textos, e em muitos momentos, Agamben, ele não dava nome aos seus textos, e isso foi aparecer muito tempo depois. Então, o Comitê Invisível ele bebe dessa fonte, ele vem trazendo essa característica, e ele vem trazendo uma característica que nós, da academia, de uma certa forma, perdemos, que é o manifesto, pelo manifesto mesmo, pela arte de fazer uma inoperosidade, ou seja, uma política da manifestação que não precisa se tolir de ser acadêmica para ter espaço. E talvez esse seja o ponto mais marcante de um comitê que surge, que começa a ganhar espaço. E em relação, dentro do debate, é interessante que vários autores começam a pensar a partir disso, como, por exemplo, o Achille Mbembe, que é um pensador africano, que dá aula nos Estados Unidos, que começa a também beber dessa fonte, e outros tantos pensadores que começam a produzir essa interface, como, por exemplo, a própria Butler, o próprio Paul Beatriz Preciado, pensadores outros que começam a também, entre eles, produzir formas de tensões que são diversas. Então, acho que, nesse sentido, o Comitê Invisível ele abre espaço para que comecemos a pensar em uma política também dentro das instituições, dentro das universidades, como uma inoperosidade, como uma resistência, como dizer político, como fazer filosofia, fazer direito, fazer história, dentro dos espaços acadêmicos, sem a necessidade de uma titularidade. Como uma política que não exatamente seja uma política estatal. Isso. Que é uma das grandes críticas do Agamben, né? Exatamente isso. Bom, em relação à segunda questão do dualismo, veja só, para o Averroes há uma certa proximidade, isso ali é aristotélico, né? Aristóteles, há uma tentativa sempre de colocar uma teologia em Aristóteles, porque há um motor imóvel, né? Ou há motores que são imóveis. E isso, na compreensão averroesiana, há então esse motor imóvel que é o responsável por produzir todas as formas. Então, nesse sentido, agora não há uma reminiscência em que há uma forma pura e uma outra forma no espaço sensível, né? Não existe uma cópia direta. O que ele está propondo, na verdade, há um mundo, ou há um conjunto, ou um intelecto agente que produz todas as formas, e há um outro intelecto, ou intelecto individual, que capta essas formas. Então, a teoria platônica ela pressupõe de uma reminiscência, ou seja, para pensar a forma de cavalo, aquilo que eu vejo não é a forma verdadeira. Aquilo que eu vejo é simplesmente os sentidos fazendo uma leitura, porque a forma real ou a forma ideal ela está no mundo inteligível. Já o averroísmo e o próprio Aristóteles eles não partem dessa separação, dessa cesura. Nós estamos falando já nessa linha de pensamento de uma empiria. Então, quer dizer, se eu tenho que buscar o conhecimento verdadeiro das coisas, o conhecimento verdadeiro, o todioti ou o tooti das coisas, está nelas mesmas. Então, o que ele fala? Há algo que constrói ou que produz, e aí ele não deixa especificamente, ele não coloca o que é algo que produz as fontes que podem ser inteligíveis, casa, carro, ele não explica o que é. Mas há, de outro lado, os indivíduos dentro dessa imanência que capta essas formas que são produzidas. Agora,
Averroes está fazendo uma leitura ao pé da letra de Aristóteles dentro do mundo sublunar, né? Aristóteles tem a sua teoria no Decaelo, uma teoria dos céus, onde ele faz toda a sua cosmologia e toda a sua separação. Então, nesse sentido, Averroes se mantém um aristotélico à esquerda, né? Fazendo algumas modificações, mas não buscando as fontes verdadeiras ou aquelas causas fora do indivíduo. É o indivíduo que precisa, nele mesmo, procurar a verdade. Bom, a terceira questão é sobre a comunidade social, e aí fiquei pensando, a noção de comunidade em Agamben, ela sempre extrapola a noção de social, sempre a noção de política, por isso que o Joel tocou num ponto que é uma comunidade, ela tem um viés ético, né? A comunidade que vem, essa ideia de comunidade convém, acho que a gente está tão habituado com as ideias dos comunitaristas, de colocar uma comunidade, um modelo e etc., e achar que a comunidade é possível de ser produzida numa imanência tocável, e é isso que o Agamben está contestando, né? Não é possível tocar esse modelo de comunidade, porque a comunidade ela não deve e ela nem pode existir como uma instância institucional, porque se ela existe enquanto instância institucional, a gente cai no mesmo problema da soberania. Então, o que o Agamben está pensando é em uma comunidade e uma comunidade compartilhada, só que essa compartilha, que ele parte do pressuposto, é uma compartilha constituída por meio da potência, e essa potência ela se interliga por meio do pensamento. Então, para o Agamben, Agamben tem alguns problemas no sentido assim, para ele seria inaceitável falar em igualdade, identidade. Esses são conceitos que a própria soberania vai construir para a gente prender os indivíduos, prender os sujeitos dentro de uma máquina. Então, ele vai pensar nas singularidades, né? Esse é um conceito que ele vai sempre pensar, o ser que vem é o ser qualquer. E esse ser qualquer exprime a sua singularidade através das diferenças. Então, antes de tudo, o que o Agamben ressalta, essa comunidade ela não vai ser encontrada na esfera social, porque essa socialidade ela já é transformada em norma pelo direito, ela é transformada em mecanismos de controle social pela medicina, pela biologia, etc. E tal. Então, ele começa a pensar exatamente em uma ontologia do intelecto comum, sem necessidade de ter uma soberania, sem necessidade de ter uma demarcação social para isso. Bom, Castor, essa é uma questão problemática. Lógico que o Agamben acaba fazendo uma escolha, é possível observar que o Agamben ele não toca nenhum intelecto agente quase nunca dos seus escritos, né? É possível pegar a potência do pensamento e seus ensaios ali, a gente quase não vê o intelecto agente sendo apresentado. É possível pegar em Criazione e Anarquia, também isso não aparece, mas o intelecto material está sempre presente. Então, o que parece é que o Agamben tem recebe de muito bom grado essa ideia de que há um inteligível e esse inteligível é partilhado na espécie. Mas o que parece que o pano de fundo não é tanto nem o sujeito... talvez não é tanto o sujeito transcendental, né, o modelo kantiano que ele está querendo chamar a atenção. No final das contas, se a gente seguir e observar os passos de Agamben, há dois textos que acho que são importantes, que é a noção de amor e a noção de filia, o que é o amigo. Então, a todo momento, o que o Agamben está querendo construir para se transformar, ou para se construir, ou se pensar a ideia de uma comunidade, é preciso absorver as ideias de amor e as ideias de amizade. E essas ideias de amor e amizade, por isso que eu acho que é sempre um reencontro, por mais que ele critique Derrida, é sempre um reencontro pela amizade e pelo amor dos inteligíveis. Então, nesse sentido, ele partilha de uma ideia de uma comunidade que ela não pode, de fato, se dar na total imanência. Então, o sujeito ele compartilha porque ele compartilha a sua espécie, enquanto a sua espécie ele não tem uma existência em si, né? Não há uma forma de tocar esse sujeito que é um comum, porque o comum vai sendo, como diz Agamben,
um reflexo da particularidade, da contingencialidade, mas, ao mesmo tempo, da universalidade. Veja bem, o William já respondeu em boa medida, de uma forma bem competente, essas questões. Eu só quero seguir o que ele abriu, né, como sendo. A Márcia, a repercussão da filosofia política agambeniana, daquilo que a gente entende a partir da realidade, né? Veja bem, eu inverteria um pouco a questão, talvez, pegando já a tua questão. Eu diria assim, existem fenômenos na vida social aos quais o Agamben se apropriou, existiram, né, ou existem, aos quais ele se apropria e daí formula a sua leitura filosófica. Mas, em contrapartida, eu percebo que essa filosofia política do Agamben, ela é ainda diagnóstico. Ela não tem um compromisso de ser aplicada. Então, eu noto que ela permanece como uma filosofia filosófica, né? Você aqui redundante e cacofônico, mas... E ela permanece e se arroga a ser um diagnóstico. Por isso, eu tenho ressalva de seguir o entendimento de que grupos ou indivíduos se apropriem dessa filosofia e façam a aplicação dela tal e qual. Claro, seria muito ingênuo, mas a interlocução, como aconteceu aqui hoje, e o evento tem essa proposta, já configura uma forma de repercussão dessa filosofia em outros espaços, né? De modo que o grupo aqui que apresentou anteriormente, para mim é uma alta evidência dessa repercussão, né? da apropriação que fazem dessa filosofia. E um outro detalhe também que eu noto, na minha experiência de fazer o estágio lá na graduação, né, eu vi um professor de ensino médio dando aula sobre exceção para o ensino médio. Exceção na forma que o Agamben entende para o ensino médio. E ele usou o bullying como uma forma de exceção, né, que inclui, mas exclui também, né? Inclui para um determinado grupo, excluindo quem é alvo do bullying. Eu não sei se é uma aplicação precisa, mas foi uma tentativa de trabalhar, por exemplo, o paradigma da exceção para o ensino médio. Eu vi isso e achei muito interessante. Mas, em relação à política soberana, eu também entendo que o próprio fato de nós, como pessoas que pensam e não se sentem confortáveis com o que tem acontecido hoje no nosso país, o cenário de ataques à filosofia, à sociologia e as humanidades em geral, e nós estarmos aqui nessa tarde falando sobre essas coisas, já é uma repercussão social da filosofia política do Agamben. De modo que nós, como outros grupos, entendem que a política soberana está aí querendo acachapar a gente, né? E a resistência ao poder soberano, ela perpassa pela comunidade. Isso, para mim, está bem delimitado, claro, pegando toda a elucidação que o William faz de comunidade. Não sei se eu dou conta da sua questão, mas eu encaminharia um pouco por aí. A gente pode continuar
dialogando a respeito, né? O Alessio vai no cerne da questão, Alessio. A definição de comunidade em Agamben, ela, se eu estiver errado, vocês me ajudem, ela não existe. Concretamente, ela não existe. O que existe, e aí está a questão do impolítico, né? Você nega o in, né? É uma negação. Você nega uma forma de fazer política que veio sendo imposta desde o cristianismo mais primitivo, né? Por isso tem os textos que eu chamo a ala filosófico-teológica do Agamben. O Agamben retrocede e vai lá no cristianismo primitivo, nos pais da igreja, mostrar que lá já existe uma política que vai se impostando e se espraiando como soberana. Então, a negação dessa política clássica, que o William também mencionou, né? A negação dessa política clássica joga luzes para essa comunidade que pode se formar em termos de renúncia. Por exemplo, se nós pegarmos a altíssima pobreza, a Opus Dei, né? Renúncia e formação de vida ética. Então, a comunidade, nesses livros do Agamben, aparecem como uma espécie de paradigmas. Paradigmas que vão nos dar imagens de como se nega o poder soberano da lei. Como se renuncia o poder soberano da lei? Através dos monges, dos ascetas antigos, enfim. Ali existe um grande caudal assim, de inspirações paradigmáticas. Então, a comunidade em política, ela nega a forma tradicional, eu chamaria de tradicional, de se pensar a política e a comunidade. Também diria, num primeiro momento, isso para você, Alessio. Quem sabe a gente também pode continuar dialogando. Eu ainda não tenho todas as respostas sobre isso, né? Mas a provocação é excelente. Diga. Pode. Sim. Talvez eu esteja cometendo um equívoco, mas trazendo essa reflexão que você está fazendo para a última eleição. Sim. 40% votaram no candidato vencedor. 30% votaram no perdedor e 30% se abstiveram. O que são esses 30% que se abstiveram? Que a abstenção significa o quê? Uma negação da política tradicional. A negação da política tradicional nos jogou na política, na pior de todas. E aí? Essa resistência, esse impolítico, essa negação da política, ela nos leva para algum lugar? Ela não nos está levando ao precipício? Então, é uma coisa complexa, eu sinto isso como uma coisa complexa. Porque quando você nega a política, você se submete, você faz um ato político. Os que não foram votar fizeram um ato político que significou a vitória do candidato X, que hoje nós sabemos o que está acontecendo. Então, essa negação produziu o quê? Uma resistência ou uma capitulação? São perguntas que eu estou fazendo para mim mesmo. Claro, essa é a tentação, não só para ti, né?
a tentação da gente querer fazer essa adequação, né? Pegando a filosofia medieval que o William explorou muito bem, né? Essa adequatio, né? Do intelecto ao objeto, pode ser feita. Agora, eu penso que você falou de 30%, né? Mas existem outras porcentagens na sociedade. Né? E aqui eu não quero cometer o erro do bombom, tá? Não quero cometer o erro do bombom. Exatamente. Existem outras porcentagens. Por isso, a negação da política tradicional pode ser um ato de resistência. Agora, a gente pode continuar conversando. Então, Oi, Deixa eu diga. uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu acho que o ponto talvez seja a noção de representatividade. A política que vem, ela tenta retirar essa noção de representatividade, e aí estaríamos jogando, não, você vai lá, me representa. Ela tenta, de uma certa forma, pode ser por mais utópica que seja, ela tenta descosturar essa noção de representatividade que foi construída como sendo a soberania do povo. Então, a noção de participação, ou de participação em debate público, de participação social e tudo mais, na política do Agamben, ela assume um papel muito importante. Então, talvez o que seja, os graus de indiferença vão existir, ainda que exista uma comunidade quase perfeita. O Agamben ele não está, em nenhum momento, eu penso, ressaltando que existe uma comunidade, uma Atlântida. Eu acho que ele não pensa isso. Eu acho que ele tem em mira que o que urge fazermos é desativar a captura. E qual é o dispositivo que captura? O dispositivo da representatividade é um deles. Porque eu instigo o outro a fazer o voto e coloco a política nas mãos do outro. Então, se esse é um dispositivo que captura e coloca uma política soberana que vai capturar e vai fazer engodos atrozes, eu preciso descaracterizar isso. Então, a concepção do Agamben de uma política é uma política muito, talvez, utópica, mas é uma política que instiga. Né? Ou seja, esse grau de indiferença de uma pessoa que não foi votar, talvez não é que seja um papel político. Né? A gente vive numa sociedade que existe uma banalização da política como um todo. E às vezes, também, o não votar, e aí é por isso que é paradoxal, às vezes, também, o não votar, ele abre sendas diversas. Né? Então, o não votar talvez não seja pensado como um grau de uma impolítica, porque quando Agamben fala de uma impolítica, eu vou construir um modelo, ou vou pensar um modelo que é essa forma de política atroz, que aprisiona os indivíduos numa espécie de estatuto que não é profanado, ela tem de ser profanada por uma impolítica, ou seja, pelo reverso desse modelo. Então, o modelo que o Agamben propõe é totalmente uma saída a se pensar toda a estrutura política, a começar pelo acesso, a começar pelo conceito de democracia e seu vínculo direto com a representatividade, com o vínculo direto com a cidadania, com seu vínculo direto com a territorialidade. Ele está pensando totalmente uma ideia de humanidade. E o que é a humanidade para o Agamben? A humanidade é aquilo que desativa todas as máquinas de poder. Todas as formas de exclusão, todas as formas de bipolaridade, elas devem ser excluídas para se pensar uma comunidade. Então, digamos assim, a noção de comunidade no Agamben ela é muito profunda nesse sentido. É possível pensar, e aí ele é bem deleuziano nesse sentido, é preciso pensar todas as formas de desativar a máquina de poder que captura a política e a mantém assim. Quem não foi votar, ou quem acabou votando no coiso, teve dentro do seu preâmbulo alguns requisitos. Agora, se isso chegou a esse ponto, é porque existe um dispositivo ou vários dispositivos que aprisionam os sujeitos em suas linhas de pensamento. Ou seja, se existe uma possibilidade de pensar uma política da representatividade, da tortura,
é porque existem vários dispositivos que a gente ainda precisa lutar. É isso aí, eu concordo com o William, inclusive, se você usa o exemplo da política deliberativa constitucional, talvez o Agamben está profanando isso. Ele está fazendo um grande gesto de profanação. E eu lembro, para responder o Pedro e daí passar a palavra adiante, eu lembro do texto Nudez, lá no finalzinho do texto, onde o Agamben chama atenção para o banquete do Shabá. E ele diz que lá é uma grande festa. E que nessa grande festa, o importante é se alegrar. E ponto. Então, assim, profanar a política deliberativa, às vezes, é ficar na indiferença. E eu acho que esse é um aspecto da filosofia do Agamben, sabe? Às vezes a grande festa pode ser a indiferença. E só se deleitar com o que está acontecendo. E esperar o momento certo que o Messias vem. Ai, ai, ai. Por fim, o Pedro, tá? Ele vem, tá? Não esse, mas ele vem. Pedro, eu gostei muito da tua questão, porque essa orientação social, né, que você chama atenção, para a questão da comunidade, também para o que caracteriza o conceito clássico de comunidade, que é a noção de igualdade, né? Como o William colocou muito bem, autores como Michael Walzer, o próprio Ronald Dworkin, né? Eles prezam por essa categoria de igualdade. Mas o Agamben, numa palavra, eu vou tentar deixar uma palavra-chave. O Agamben, ele é um pensador da diferença também. Então, na comunidade, as diferenças, elas não são anuladas, pelo contrário, elas são potencializadas. Então, no que tange a fundação de uma comunidade diante do poder soberano desse Messias que está aí, a gente tem que pensar na categoria da diferença. Não dá para simplesmente ser subserviente à mentalidade imposta do poder soberano. E aí a potência de não, ela corrobora uma ação que está elencada e calcada na diferença. Né? O fato maior, na minha concepção sobre a orientação da vida em comunidade, é aquilo que o Castor mesmo insiste nisso, a questão da forma de vida. Como é que a forma de vida vai ser desdobrada na nossa condição imanente? E daí tem diversos textos interessantes, né? Mas eu te diria assim, a comunidade, ela não anula a diferença. Tá legal? Não sei se eu dou conta da tua questão. Do mais, eu agradeço pelas questões, tá?